Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre Leibniz, um amigo de Deus. Gottlieb, Gott Deus, Lieb amigo. Hoje começamos às 6h30 e terminamos às 7h30. Um abraço para César Cizeski, Dani Bonadel, Fabiano Salvan, Rafael Corrêa, Walter Ricardo, Everaldo Alcides Rocha, é o Chico Bento, Cida Alves e Volmar de Oliveira. Tá bom o som? Lembrando que Leibniz, além de filósofo, era matemático. O pai dele já era filósofo. Ele estudou Direito e a tese de Direito é interessante. A primeira tese, o Deão era... Parece que a mulher do Deão não gostava muito dele e achava ele muito novo e que a ideia dele era muito avançada. Provavelmente ele era melhor que o professor. Mas aí na outra, pelo que eu entendi, na outra universidade ele conseguiu complementar a tese de doutorado. E ele estudou a lei também, foi advogado também. Rosa Rocha, Cira Graça, Jerônimo Cipriano, Marga Dimas, Glorinha Formentin. Um abraço e força aí, tá com o irmão com problema aí, bem sério. Gottfried Leibniz. Ele é, deixa eu ver, holandês. E ele usava peruca, que é a moda francesa. Ele era careca, ele era aquele jovem já era careca. Então usava peruca, era o que usava na época. Os advogados usavam. Ele foi discípulo de Spinoza e foi influenciado por Aristóteles, por outros. Quem foi? Teorias. Gottfried Wilhelm Leibniz. 1646, 1716. Nasceu em Leipzig, Alemanha. Ele é alemão. Aquele irmão, ele terminou os... Eu me equivoquei. 1646, importante filósofo racionalista e matemático. Principais influências: Friedrich Leibniz, Pessoal, o pai dele, professor de filosofia moral, e Aristóteles, Platão, os filósofos antecessores. E Spinoza, que faltou aí também, né? Semana passada foi falar sobre Aristóteles. E Platão, mito da caverna, seguidor de Sócrates. As ideias de Platão sobre o mundo das ideias, a partir dali ele chega à concepção de Deus. Quem é o autor das ideias, quem é que pertence ao mundo das ideias. Então ali mostra Aristóteles, Descartes, Leibniz no centro, Giordano Bruno, então também... Ele discordou do Descartes, porque o Descartes separava a resistência e as conjitas, matéria e mente. Leibniz um pouquinho antes. Eles são contemporâneos, na verdade, né? O que é um pouquinho antes é o Giordano Bruno, 1600 aqui na fogueira. Interessante. Hobbes, Leviatã, esses são os que falam mais na experimentação, né? O Leibniz dizia que a experimentação é para comprovação, mas não que ela seja mais importante que o mundo das ideias. Ele via as ideias como na questão da razão, a razão espiritual. Verdades da razão, o que tu fez ali? Verdades de fato, o melhor dos mundos possíveis e mônadas. O melhor dos mundos possíveis é interessante. Quando ele fala sobre Deus na Teodiceia, a Teodiceia é bem interessante, a Odisseia divina. Ele falou que, apesar de muitos acharem que aqui é um vale de lágrimas, que é um plano de sofrimento, de provas e expiações, como se diz, é a melhor dos mundos possíveis. E as mônadas é o que hoje se chama consciências ou espíritos. São os princípios emanados de Deus. De monadologia que é interessante. Quando se pergunta de onde vêm os espíritos, como Deus emana, como Deus faz, cria os espíritos, tem que dar uma estudada na Tratado de Monadologia. Luciana Martins, Landa Bordignon, Glorinha já foi falado, Salete Rosa, Lídia Silva, Jéssica Cardoso, Bernadette Bristot,
Ana Lu Bernardo. Viviane Rosa da Silva. Está faltando professor de matemática, né? Ederaldo, acho que é. Verdades e razão. Classificados tudo aquilo que há inato na alma. Então ele fala das ideias o que já nasce com a alma e aquilo que é adquirido depois. Considerada como absoluta, pois está no intelecto de Deus, ou na mente de Deus. O oposto dessas verdades é impossível. Embora interiores ao próprio homem, elas nunca poderiam ser conhecidas se não houvesse os sentidos. Aí que entram os 5 sentidos. E os extras, né? Mas os 5 no mundo físico. As leis da matemática, as regras da justiça e bondade. Lembrando que na matemática, o cálculo infinitesimal é a ideia dele. Ele aperfeiçoou a máquina de calcular do Pascal. Ele era bastante criativo. Hectopascais. Na meteorologia. Pressão, né? E tem um Avogadro também. Os sentidos, se bem que necessitados para todos os nossos conhecimentos atuais, não são suficientes para dar-nos tudo, visto que eles só nos fornecem exemplos, ou seja, verdades particulares ou individuais. Pois é, quando eu li hoje de manhã também, deve ser 1684, provavelmente. 1688. Verdades da razão e verdades de fato. As verdades da razão provêm da experiência. Não, as verdades de fato provêm da experiência, pois anunciam ideias que são obtidas através da sensação, percepção e memória. Aí nós temos Hobbes, temos o John Locke. Qual era aquele que andava dentro, não sei se era aquele, dentro do negócio de madeira? O Epicuro. O Epicuro, se não me engano, é desse pessoal aí também. Desse modo, a experiência para a razão, uma confirmação daquilo que já está presente na alma virtualmente. As verdades de fato admitem opostos e elas poderiam não existir. Então aí começa a entrar o dualismo, belo, feio, claro, escuro, bem e mal, aí começa a aparecer o dualismo. No início elas são unificadas, depois começa a dualidade. É o meu ou é o dele lá que está... realização em um dos inúmeros mundos possíveis. É interessante que ele adianta já a questão do multiverso. Ele diz que existe uma multiplicidade de mundos possíveis, mas por alguma razão a nossa Via Láctea é do jeito que é, nosso sistema solar é do jeito que é o melhor dos mundos possíveis. A ordem da existência das verdades, de fato, deve ter um princípio. Esse princípio é que, de modo geral, a filosofia Leibniz tenta encontrar. E aí ele começa a pesquisar o que é Deus, qual o objetivo, o que é a vida, o que é a matéria, o que é a energia, e começa a aprofundar. E ele fala na inteléquia de Aristóteles, que é o princípio da mente, a alma nos animais e a alma racional nos homens, como animais superiores. Aí, Alberto. O melhor dos mundos possíveis. Por que é que existe esse mundo em vez do nada? Por que o mundo é assim? Então ele começa a questionar, como Einstein no século XX vai se questionar também. Como é que é a questão do tempo, da matéria, até chegando à conclusão da relatividade. Sayonara Naspolini, Alice Panha, a nossa colega aqui, né? Zulamar Rita, Rodrigo Fernandes, Maria Helena Soares, Sayonara Naspolini Bertan, Silvano Machado, Admir Taufenbach, Luzia, tua mãe. E Ana Lu Bernardo. E tem mais um ali embaixo. Marcos Alberto Bortolato. Por que o mundo é assim? É que nem aquela questão da matéria e antimatéria. Por que predomina a matéria e não a antimatéria? Porque se fosse 50-50 não sobraria nada, né? Se aniquilariam, gerariam energia. E isso é o interessante, né? Então tudo tende para a vida. Por que é que existe esse mundo em vez do nada? Este mundo não tem em si uma razão de ser e de existir, e como não tem em si uma razão de ser, essa razão deve estar fora desse mundo. Para ele, a razão de ser do mundo está em Deus. Aí ele vê o Deus como extramundano.
Enquanto Spinoza via Deus como a própria natureza. Aí é a grande diferença. Ambos são monistas, mas Spinoza dizia que Deus era a natureza e ele dizia que Deus estava fora do mundo. Era anterior ao mundo. E aí ele fecha com a Cabala, que o Zohar diz que Deus é o grande emanador, o grande doador. E consegue emanar e formar todos os seres, todos os universos. Ele deve ter lido a Cabala, provavelmente. Tem algumas ideias dele que são... A possibilidade de organização do mundo são infinitas. Deus escolheu livremente e racionalmente a melhor possibilidade, a que mais se assemelhava à sua perfeição. Tem muitos que ainda criticam, mas tem mosca, tem aranha, mas tudo tem a sua razão de ser. No mínimo ele serve de alimento para o ser, né? Então nenhum ser é... Hoje eles estavam falando do H2N2, ou H3N2, tem um novo vírus da gripe, e o cara estava explicando como eles estão sempre querendo viver, né? Qual o objetivo? É sobreviver. E aí eles vão mudando para poder fugir das vacinas, fugir dos tratamentos. Na verdade, ninguém quer morrer. É a busca da sobrevivência. O Eros é superior a Thanatos. Mônadas, então. O que são mônadas? Substâncias simples, indivisíveis, imateriais e diferentes entre si. Consciências, Atmans, bósons de Higgs, aí tu pode falar vários nomes. A mônada é imaterial, porém da relação entre elas que nasce o espaço e a matéria. Deus é considerado mônada das mônadas. Diferenciam-se uma das outras pelas qualidades que lhes foram atribuídas por Deus no momento da sua criação. Elas são criadas, mas só são aniquiladas pelo próprio Deus. É outra coisa interessante. Ninguém pode aniquilar uma mônada. O espírito é inassassinável. Tu só mata corpos, tu não mata espíritos. Apenas se transforma em energia. Energia, matéria, matéria, energia. Quando tem gente que questiona, mas Deus sempre existiu. Mas se tu pensar o oito deitado, o infinito, energia, matéria, energia, matéria, energia, matéria, é um eterno contínuo. Nada, tudo se transforma, nada se destrói. Só se transforma. Não aumenta nem diminui, né? O corpo é uma reunião de mônadas, um agregado de mônadas, somente se mantém agregados por causa de nossa alma, que é a mônada dominante. As mônadas, como memória, são a dos animais, a alma dos animais. Uma alma irracional. Aí já é outra coisa, aí é memória celular, né? E a mônada que tem razão é o espírito humano, uma alma racional. Embora o homem ainda seja um animal, ele raciocina, embora muitos atos dele sejam irracionais, mas ainda é resquício da animalidade anterior. Tem que pensar que é sempre do simples para o complexo. Animal, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, divinal, ou logóico. O outro dia estava o quadro aqui atrás mostrando a questão da teoria sistêmica. Ali são os vários lugares onde é encontrado, isso aí pode passar adiante. Tudo a gente busca no SlideShare, tem alguns vídeos que busca no YouTube, só que a maioria dos vídeos são grandes, é 1 hora, 2 horas. Por hoje era isso? Como é que está o nosso tempo? Ah, tá. Então tá. Boa noite a todos. Vamos ver se semana que vem eu sugiro o transhumanismo. Dá uma olhada no vídeo. Então tá. Boa noite a todos. A partir da semana que vem das 7 às 8. Horário normal. E o tempo também.